novamente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha faculdade e a respeito das faculdades da Argentina, as faculdades públicas, não terem vestibular. Como isso funciona, por que isso existe e etc. Vem comigo que eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Bom, as faculdades na Argentina não possuem vestibular. Desde 1995, que foi feita uma lei que proibia esse método de ingresso nas faculdades. Eles acreditavam que a faculdade devia ser um direito para todos e deveria ter um acesso irrestrito. E como o vestibular é um processo eliminatório, eles aboliram isso. E desde então, as faculdades públicas da Argentina não possuem vestibular para entrar. Porém, isso não impede delas terem um método de ingresso que não seja eliminatório. A UNLP, a minha faculdade, ela possui um método de ingresso chamado curso introdutório, no qual a gente estuda um mês alguns encontros que os docentes da faculdade fazem. Esse ano, como devido à pandemia, como a gente estava de maneira virtual, todo mundo aqui no Brasil ou em outros países, os outros estrangeiros, né, na faculdade, os encontros se realizaram pelo YouTube. Foram 4 encontros, no qual se abordaram alguns temas. Entre eles está saúde coletiva, educação interprofissional, a saúde vista numa perspectiva de gênero e sobre a pandemia, um pouco da saúde relacionada à pandemia. E a gente tinha que assistir esses 4 encontros, eles foram ao vivo. A gente só conseguia comentar, né, no YouTube, porque eles transmitiam, mas não respondiam a gente. Era só, literalmente uma palestra, literalmente. Aí, depois desses 4 encontros, né, que são um por semana, eram cerca de 2 horas cada encontro. Depois desses 4 encontros, eles dividiram todos os alunos que prestavam medicina em grupos, que cada grupo tinha um tutor. E eram grupos mais ou menos de umas 100 pessoas. Depois que a gente estava dividido, cada grupo com o seu tutor, esse tutor marcava um dia na semana para falar um pouco sobre os temas que a gente ouviu nas charlas, nos encontros do YouTube, sobre saúde coletiva, etc., que eu falei antes. E aí a gente teve esses encontros pelo Google Meet com o tutor umas 3 vezes, foram 3 semanas. E aí, depois desses encontros, no qual ele falava sobre os temas que a gente já tinha visto, a gente teve que fazer um trabalho sobre todos esses temas: educação coletiva, saúde coletiva, saúde com perspectiva de gênero e etc. E aí a gente teve que fazer um trabalho, tinha todas umas regrinhas que tinham que seguir. Só que o trabalho era obrigação entregar ele. Só que ele não tem nota. Então não é um processo eliminatório. Só tem que entregar o trabalho, só isso. E respeitar as regrinhas que, são bem básicas. O trabalho tem que estar em Word, as letras tem que estar em tal formato, etc. Não é nada, nossa, que difícil de fazer, não é. E esse ano, não sei se acontece sempre, eles deixaram a gente fazer esse trabalhinho em grupo. Então foi mais fácil ainda, porque cada uma ficava responsável por um tema. E então foi bem rápido, muito fácil, entreguei e pronto, já, estamos dentro da faculdade, entendeu? Então é um método muito simples e muito tranquilo. Ai, Maria Júlia, mas o fato da faculdade não ter vestibular diminui o nível dela? Não, gente, não diminui. É que aqui no Brasil a gente tá bem acostumado a medir a qualidade da faculdade de acordo com a dificuldade dos vestibulares, de conseguir ingressar dentro da faculdade. Mas não, cada país tem seu método de ingresso nas faculdades e esse método de ingresso funciona assim na Argentina. Tanto que a UNLP, ela tá em 26º, né, nas faculdades da América Latina, e ela é a 2ª melhor faculdade pública da Argentina. Então, sim, a faculdade tem a sua qualidade e ela é uma faculdade de grande renome. Agora, falando um pouco mais sobre a faculdade. Geralmente, as faculdades da Argentina, pelo menos as públicas, e a UBA e a UNLP, que foram as 2 faculdades que eu pesquisei,
Elas são divididas geralmente em cátedras das matérias. Por exemplo, no primeiro ano, as matérias obrigatórias de medicina na UNLP são biologia, histologia, citologia e embriologia, que é um combo, e anato. E sendo que a biologia tem cátedra única, histologia tem cátedra única também, unificou ano passado, e anatomia tem 3 cátedras. O que é cátedra? É o método que vai ser abordada a matéria. Resumidamente, por exemplo, a gente vai ter anatomia de qualquer maneira. Se eu pegar anatomia A, anatomia B e anatomia C, que são as 3 cátedras que existem, todos vamos ter anatomia. Porém, o método de abordagem da anatomia vai ser diferente. Por exemplo, uma cátedra começa por membros inferiores e membros superiores. E outra cátedra começa por cabeça e tórax. Então, cada uma começa e lida com a matéria de uma maneira distinta. Tanto no quesito ordem da matéria, tanto no quesito de provas. Cada cátedra cobra o jeito que quer a prova. Pode ser de maneira oral, pode ser de maneira escrita, pode ser de maneira choice. Então, cada cátedra lida do jeito que achar melhor com a matéria. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, se não estiver claro, gente, vocês perguntam que eu tenho que explicar novamente, tá bom? E já tocando nesse assunto sobre provas, a Argentina tem uma mania de cobrar provas orais, que é uma coisa que não é tão comum assim aqui no Brasil. Lá, a maioria das provas são orais, principalmente de anatomia, e não é um oral tipo assim, o que é isso? Só, não é isso. É um oral de toda a matéria. Eles podem perguntar pra você sobre coisas mais que demandaria uma maior explicação, entendeu? E a maioria das provas são orais. Agora, devido à pandemia, que a gente tá tendo EAD, a gente vai ter as provas de maneira choice. Mas, geralmente, se você entrar no que vem na UNLP, se Deus quiser, todo mundo estiver vacinado, a gente vai ter prova oral. Então, isso é uma coisa que é diferente do Brasil nas faculdades da Argentina. As provas geralmente são orais. Então, eu particularmente acho que é uma dificuldade a mais pra gente, né, que é estrangeiro, que a gente tem que saber a língua da Argentina. Por isso que eles exigem o certificado, saber espanhol, perdão. Por isso que eles exigem o certificado espanhol, porque eles estão querendo ajudar a gente, né? Porque nós vamos ter que falar espanhol na hora da prova oral, não pode ficar gaguejando falando português, não tem como, gente, nós temos que saber espanhol. Então é muito importante, não só para tirar certificado, mas é importante pra vida mesmo, entendeu? Agora eu vou falar um pouco sobre o método de ensino da UNLP. A Argentina, ela tem um método tradicional, não é PBL, é tradicional, mas é um tradicional diferente do que a gente está acostumado. Aí no Brasil, o curso de medicina ou é PBL, ou é método tradicional, ou é misto. E o método tradicional, você chega na faculdade de manhã e só sai à tarde, porque você tem aula no período integral. E é aula, o professor falando, certo? Na Argentina não é assim. Eles, pelo menos agora, no método EAD, mas eu sei que também presencialmente acontece algo semelhante. No método EAD, a gente tem uma vez por semana a aula daquela matéria. E é um encontro de 1h30, no máximo 2 horas. E a gente tem que ir para esse encontro da aula com a matéria lida e já assistido os teóricos. Por quê? Eles trabalham com o método seguinte. Tem o teórico e tem o TP, que é o trabalho prático. O teórico é a aula da matéria, só que é uma aula bem resumida. Depois da aula você tem que ler o livro sobre a matéria, sobre a parte que deu naquele dia, porque o professor não dá todos os detalhes, ele só pontua o que é mais importante da gente saber. Porém, a gente tem que saber mais do que ele tá falando. Depois que aconteceu a aula, que é o teórico, a gente lê a matéria, estuda a matéria, e aí tem o TP, que é ao vivo. TP é onde eles mostram, por exemplo, alguns cadáveres, algumas peças anatômicas pra gente se
localizar. E aí são ajudantes que dão essa aula, que são alunos que estão em períodos mais avançados, que eles trabalham voluntariamente para a faculdade, eles são bons naquelas matérias, eles fizeram uma prova para poderem ser ajudantes e eles dão essa aula de TP pra gente. Então, não é uma aula de teórico, é uma aula que você já tem que estar sabendo da matéria, porque senão você fica perdidinho. E aí é isso. Então, é tradicional porque a gente não vê estudo de casos, a gente vê a matéria mesmo, normal. Estamos estudando membro superior, então nós vamos ver ombro, vamos ver braço, vamos ver antebraço, vamos ver mão. Não tem relação com nenhuma enfermidade, nada. É a matéria mesmo, é um método tradicional. Só que eles querem que a gente seja mais autodidata. Então, a gente tem que estudar muito, se esforçar muito, pode tirar dúvida, tem plantão de dúvidas no entorno educativo, que é onde a gente consegue acessar as aulas, tem tudo, só que você tem que ser bem autodidata, que não tem essa aula gigante que te explica tudo. Não tem. Você por você mesmo, você tem que fazer a sua parte, senão você fica perdido, você fica pra trás. Então, não deixe de ser um método tradicional, mas é um tradicional diferente do que a gente tá acostumado. Bom, gente, era isso que eu queria falar sobre a faculdade hoje. Eu creio que eu falei tudo o que estava programado e eu espero que eu esteja ajudando vocês. Obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido. Eu tô amando fazer isso, quero muito poder ajudar cada vez mais. Quando eu souber mais coisas, eu falo mais coisas. As minhas aulas começaram faz 2 semanas, por isso que semana passada não consegui fazer um vídeo. Eu tava assim, me adaptando a todo esse método de ensino, toda essa matéria que vem assim, voando assim em nós. E aí é bem complicado, mas já tô começando a me adaptar e eu tô amando o curso. Quando eu fizer 1 mês de faculdade, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês do que eu tô achando, das matérias mais profundamente, das cátedras que eu peguei e etc. Eu espero que eu tenha ajudado cada pessoa que está assistindo o vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem tido a respeito das definições que eu dei aqui no vídeo hoje, podem deixar aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal e me siga no Instagram, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.